compartilhar a tela. Bom, gente, boa noite aí para todo mundo, né? Essa semana a gente vai ter 2 aulinhas de programação em Ruby, programação mais básica assim, né? Os comandos e laços, arrays, esse tipo de conteúdo. Aí, antes de começar a apresentação aqui, só queria dar um motivacionalzinho, né? Como vocês já devem saber, a gente aqui usa o Ruby on Rails, né? Que é um framework. E, evidentemente, você precisa saber programar em Ruby para mexer com isso. E, então, assim, tanto para as demandas que vocês vão ter no trainee, quanto as demandas que vocês vão ter depois de aprovados, tanto quanto para a vida profissional de vocês, é muito importante vocês aprenderem essa linguagem. Então, façam um bom uso das aulas, das listas. Quem quiser praticar, a gente vai ter uma lista, né, específica de Ruby para vocês, mas quem quiser praticar mais, tem uma plataforma que é o antigo URI, né, que agora chama BCrowd, mudou o nome, não sei porquê. E aí nessa plataforma você tem acesso a vários probleminhas lá que você pode solucionar e mandar o código e eles fazem correção automática, entendeu? Aí isso aqui é um exemplo aqui, eu estava olhando antes. E tem problemas de, assim, várias dificuldades, então é muito bom se vocês quiserem praticar também, né, fora da lista que a gente vai passar para vocês. Mas então vamos lá. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode me interromper. Eu provavelmente não vou estar conseguindo ver o chat, né? Então pode desmutar o microfone e me interromper aí que é tranquilão. Então, bom, antes de tudo, só de forma introdutória aqui, acho que todo mundo aqui já sabe, né? Mas o que é programação, né? Programação, de forma geral, é um processo de escrever um programa que vai ter um conjunto de instruções que a máquina vai executar por você, né? E o programador define qual que vai ser a finalidade do programa e pode manipular o programa da forma que for melhor, né? Mas aí eu falei dessa sequência de instruções, que esse conjunto de instruções, né, que o programa vai ter. E o que é esse conjunto? Esse conjunto é o algoritmo, né? Então é um conjunto de instruções que Léo, deve ser... Oi, alô? tá gravando a aula? Tô gravando. Ah, Peraí, deixa eu só verificar. Tô gravando. bom. Tá. E é um conjunto de instruções. O termo algoritmo ele não é exclusivo da computação, né? Existe algoritmo para outras áreas também. Como é um exemplo aqui, que a gente colocou aqui, que é, por exemplo, se você quer assar um pão, aí você vai... Um algoritmo bem básico, né? Só de exemplo. Você vai abrir o forno, aí você vai verificar se o forno está aceso ou não. Se ele tiver, você bota a lenha e vai assar o pão. Se ele não tiver, você vai acender o fogo e vai assar o pão. Entendeu? Basicamente isso. E aí, o Ruby em si é a linguagem de programação que a gente vai estar trabalhando em toda a parte do back-end aqui na Struct, né? Então é essencial vocês aprenderem. Ela é uma linguagem de alto nível, então a gente não vai precisar ficar se preocupando muito assim com a alocação de memória. E é relativamente mais simples de você entender, porque ela é muito parecida com a linguagem humana, né? Então tá. Agora passando efetivamente para as características específicas de Ruby. Vamos falar dos tipos de variável que a gente tem. A gente vai ter os números inteiros, os integers, os floats, que são números decimais, os booleans, que são os booleanos, né? True or false. A gente vai ter strings, que são as sequências de caracteres, né? E a gente vai ter o symbol, que eu não sei informar para vocês se o symbol existe em alguma outra linguagem, mas eu particularmente vi pela primeira vez aqui em Ruby, então acho que essa é a maior novidade aqui, né? E o symbol, ele é semelhante a string, mas ele é imutável. Então, é parecido, mas tem sua diferença. Tem certas ocasiões que é melhor você usar symbol, tem certas ocasiões que é melhor você usar string. Aí eu já deixei essa aba aberta aqui para mostrar para vocês que isso é uma dúvida muito recorrente, né? Se é parecido e a única diferença é que é imutável, por que usar um, por que usar o outro, né? Então a gente tem
certas situações que é mais vantajoso você usar symbols do que strings, por exemplo. Toda vez que você cria uma string e escreve ela no programa, ele vai usar um espaço de memória diferente lá. Então, se você tem alguma coisa que é sempre igual, por exemplo, você quer passar características de pessoas, toda pessoa vai ter um nome. Só que se você escrever nesse formato de string assim, name aqui, entre aspas duplas, vou mostrar melhor para vocês como declarar uma string e tal. Mas nesse formato aqui, você cria esse primeiro name aqui e esse segundo, você vai criar dois espaços diferentes de memória. Então, isso aí, quando você vai mexer com bases de dados grandes, né, que pode ser o caso aqui na Struct, no mercado de trabalho, isso fica ineficiente, né, falando de memória. Então, por isso que é uma boa prática você usar symbols, tá? Alguma dúvida até o momento, pessoal? Eu vou mostrar aqui como declara essas variáveis, tudo certinho. Só garantir que não tem nenhuma dúvida até aqui. Tá, beleza. Então, como é que a gente declara essas variáveis? Os inteiros e os decimais, os ints e os floats, a gente basta para todas, né? Escolher um nome para variável e atribuir o valor, né? O Ruby ele é dinamicamente tipado, então você não precisa especificar o tipo da variável antes do... não precisa especificar o tipo da variável quando você está declarando ela. Então, para você declarar um inteiro ou um float, basta escolher um nome, por exemplo, inteiro, e atribuir um valor para ela que é inteiro, ou então decimal e um valor que é decimal para ela. Para o booleano, mesma coisa, mas só pode assumir valores de true ou de false. Mas aí você escolhe o nome que você quiser, nesse caso a gente botou booleano, e passou o valor de false. Aí o string, você escolhe o valor, por exemplo, o nome, e passa você escolhe o nome da variável, né? E aí você passa o valor. E ele pode ser tanto em aspas duplas quanto em aspas simples. Depois eu vou mostrar um exemplo que precisa ter aspas duplas, mas na hora de você declarar pode ser aspas duplas ou simples. E o symbol, para você declarar ele, você escolhe o nome, nesse caso a gente botou EJ, e tem que ter esse caractere de 2 pontos aqui antes do valor, para especificar que é um símbolo. Então 2 pontos struct. Tá legal? Aí, como eu falei, o Ruby ele é dinamicamente tipado. Então você não precisa especificar qual é o tipo da variável, ele já vai entender automaticamente, né? Então, se você pegar uma variável A e atribuir o valor 19, por escrito assim, ele sabe que A é uma string. Se você pegar essa variável A e passar para ele o valor 19, ele vai saber que o A é um inteiro. E aí, para verificar isso, existe esse método class aqui no Ruby. Então, eu vou só mostrar para vocês. Se a gente passa aqui para variável A 10, depois a gente bota... Eu vou explicar melhor depois o que é esse puts aqui, tá? Não se preocupem, só para dar um exemplo aqui. Então, a gente bota esse a.class aqui. Se a gente rodar esse programa, ele vai dar o tipo aqui. Se a gente pegar e mudar aqui para 10 inteiro, ele vai mudar aqui também. Tá bom? Alguma dúvida? Comentário? Qualquer coisa? Só uma dúvida que vocês podem acabar tendo o jeito que você declara symbol que tem espaço, aí você coloca 2 pontos e depois as aspas. Aí você consegue fazer symbol com espaço. Vamos escrever aqui para mostrar para eles, Arthur. Isso que ele falou. O symbol, quando você coloca normalmente, é 2 pontos e o texto, né? Então não tem nada falando que termina. Então se ele focar em texto, o symbol texto aí faz sentido, mas se você colocar espaço para continuar escrevendo, ele vai entender que é uma outra coisa completamente diferente. Vocês podem ver até pela corzinha aqui no VS Code, ele já indica aqui que o símbolo ele fica nesse azul mais escuro, e aí quando dá o espaço tem esse azul clarinho aqui que já é outra coisa.
E aí se você rodar isso aí, provavelmente ele vai dar algum erro, né? E aí o jeito que você faz para você poder... e deu erro. E aí o jeito que você faz para você poder colocar um espaço é colocando 2 pontos depois as aspas. Ao redor de tudo. Seria aqui, né? E aí se você tiver s.class ainda vai dar 5. Aqui, do jeito que o Arthur explicou. Então se você quiser botar um symbol que tem espaço, tem que colocar essas aspas em volta. Beleza? Boa pergunta, vamos testar. Não deu erro. Botar os 2 pontos antes seria tipo análogo a fazer int entre parênteses para transformar um float no int, porque aí o texto seria primeiro string e depois converte para symbol. Na verdade aqui, se eu não me engano, já está declarando direto como símbolo. Não é uma string sendo convertida para símbolo. Era essa a pergunta, né? Se isso é como se fosse uma conversão entre variáveis, né? Sim. É isso mesmo. Valeu. Eu acredito que não. Mas se eu tiver errado e alguém souber, por favor, me corrija aí. Mas tá. Só para mostrar também aqui, né? Declaração de string e de float. Pode ter aqui. Você vê que com aspas duplas, depois se você usar o método class, ele vai retornar string aqui. E se você trocar para aspas simples, ele também vai retornar string. E o de float, só para mostrar para vocês, como esperado, aqui o retorno vai ser float. Certinho? Então, beleza. Agora eu vou mostrar para vocês como pegar a entrada entrada do usuário, né, e como imprimir na tela. A gente aqui já está fazendo uma impressão na tela com puts, né, mas eu vou mostrar para vocês que tem 3 tipos diferentes no Ruby de imprimir informações na tela, né. Mas primeiro vamos falar sobre entrada do usuário. Para você pegar a entrada do usuário, basta usar esse método get, que tem aqui. É disponibilizado pelo Ruby mesmo, né? Então, essa variável aqui que a gente colocou deixa eu apagar isso aqui. Se a gente colocar que ela é get, quando for rodar esse programa, ele vai ficar esperando alguma entrada aqui. Então, vou colocar 2. A hora que eu der enter aqui, gente, eu vou dar esse puts a.class aqui. Qual que vai ser o retorno se eu colocar 2? O que vocês acham? Inteiro? String? Olha, se for parecido com Python, acho que seria string. Isso é meio que uma pegadinha. Ele vai retornar string. Por que isso? Porque o gets ele vai passar tudo como se fosse uma string. Se você quiser que isso já vire um inteiro, você tem que usar esses métodos aqui, né? O inteiro é um float, o toE ou o toF aqui. Então, se você for aqui colocar toE, botar 2, ele vai retornar inteiro. Mesma coisa se tu botar não, peraí, tem que colocar aqui toF. Aqui se você colocar 2.5, ele vai dar que é float. Isso aqui agora, eu não vi quem perguntou, desculpa, mas aqui já seria uma conversão. O gets ele vai pegar como string e esse método aqui ele vai fazer a conversão.
Isso aqui também funciona nesse quesito, nesse caso aqui, ó. Você colocar A to I, ele vai retornar inteiro. Opa. Tá, eu achava que ia, mas não foi. Tenta A igual a to I. A conversão é assim, né? Isso. Para fazer a conversão não dá para usar o método direto assim. Tem que passar, tem que reatribuir esse valor para variável. E aí a gente também colocou esse método chomp aqui, porque esse gets ele tem uma quebra de linha automática, né, no terminal. E aí o chomp é para caso, se por algum motivo você queira ignorar essa quebra de linha, você tem que colocar gets.chomp. Beleza? Léo, Oi. uma dúvida. Tenta, em vez de A igual a ponto .tree, A.tree exclamação. Tá. Deu erro. Ah, não existe não. Eu tava testando aqui e se você colocar o A como sendo uma string e fizer esse processo de conversão, ele vira 0. Como assim? Fala aí pra gente mesmo, fazer tipo aqui. assim, se A for uma palavra, por exemplo, você escolhe uma palavra aí. Teste. Aí, se você colocar isso daí, vai ser inteiro ainda. Se fizer a conversão aqui. Sim. Aí você tá dizendo que vai virar 0, né? Se der, por exemplo, putz A aqui. É o que eu acabei de testar aqui, não sei se tá certo. Realmente Aí, ó. ele vira 0. No Python daria erro, né? Interessante. Acredito que sim. Mas eu imagino que uma conversão desse tipo aqui, que é uma palavra para você tentar fazer a conversão, né? Eu acho que não consigo pensar em nenhuma aplicação assim, né? Mais como se fosse algum errinho que a gente cometeu, né? Como programador. E isso é comum, muito comum de acontecer. Então é interessante a observação. Porque pode ser que retorne um 0, né? Sim, é que eu tava testando com o input do usuário já, né? Você tinha ensinado como é que pega o input. Uma das primeiras coisas que eu fiz no Python foi descobrir, né? Ué, se o cara não colocar o que eu quero, aí dava erro. Só que no Ruby não deu. Foi por isso que eu fiz dessa forma. Tava querendo descobrir o que acontecia. Entendi. Mas é interessante essa observação, porque às vezes uma coisa que era para ser uma string vai lá e retorna um 0. Aí você já pode pensar que essa é uma possibilidade do que aconteceu, né? Em algum momento você fez essa conversão sem querer, era para converter outra coisa, e acabou tentando converter essa palavra, retornou um 0 lá. Eu tenho uma pergunta, como é que eu faço para escrever alguma coisa para o usuário na entrada? Porque no Python a gente usa input, os parênteses, né? E coloca as aspas e escreve, digita um número, algo assim. Então, você pode utilizar os métodos que eu vou falar no próximo slide ali, né? Que são os métodos de escrever na tela. Nesse caso, o gets ele fica assim mesmo. Você vai colocar... Peraí. Você coloca aqui o A é gets. Só que aí você quer escrever para especificar para o usuário na tela o que ele tem que escrever, não é isso? Isso mesmo. Então você pode colocar, por exemplo, digite um número. Aí quando você rodar o programa, ele vai botar aqui, digite um número, e aí você digita. E esse putz aí, já tem quebra de linha também? O putz o quê? Já tem quebra de linha? Tem, é isso que eu vou falar agora. Existem 3 formas diferentes de você escrever conteúdo na tela com o Ruby, né? Tem o puts, o print e o p. Aí a diferença entre o puts e o print é basicamente que o puts tem quebra de linha e o print não. O print, se você colocar ele lá, aqui, ele não tem quebra de linha. Tá vendo? Aqui o cursor tá aqui para digitar o número. Entendeu?
Já o puts, ele vai ter a quebra de linha, que nem a gente tinha mostrado, feito agora há pouco. Já ele faz o puts aqui e já passa para a linha de baixo. E o P ele é um pouquinho diferente. Ele vai utilizar o método inspect do elemento. Então, ele é bom para você fazer debug de código, né? Então, se você der P aqui, ele vai imprimir com as aspas aqui, mostrando que é string. Entenderam? Alguma dúvida sobre isso? Tá. Não entendi muito bem como é que é o P. Por exemplo, o P dá pra... Como assim pra debugar? Não entendi muito bem. É porque, por exemplo, quando é uma string aqui, ele retorna com as aspas. É bom que é uma forma de você ver que é uma string e sem usar o método class, entendeu? Porque aqui nesse caso a gente escreveu string, é meio óbvio, mas se a gente fizesse A igual... Peraí, deixa eu mudar esse nome, né? B igual... Digite um número. E aqui a gente desse o PB. Ele vai imprimir com as aspas aqui, entendeu? Ah, saquei. Valeu. Algum outro instrutor aí sabe contar, sabe mencionar outra funcionalidade boa pro PI? Alguma importância dele? O P funciona muito bem. O P funciona muito bem para dicionário e lista. Então, quando você chegar nessa parte, tenta colocar o P, que aí eu acho que vai dar para ver melhor a diferença. Eu acho que dicionário e lista é um conteúdo da aula de quinta-feira. Aí... Na quinta-feira vocês vão aprender um pouquinho mais disso aí. Eu ia falar só pra você dar um P nesse A aí, no final que você escreveu com Let's. Mostrar como é que fica. Um outro uso também bom é quando você coloca um número mesmo. Que aí, se você só colocar puts ou print, ele só vai aparecer o número. Você não sabe se é um string ou se é um integer, por exemplo. Mas, ó, E aí com o P você consegue ver se tem quebra de linha, tudo. como eu tinha falado antes aqui, o chomp, o gets, ele já tem uma quebra de linha automática. Então, quando você faz aqui A igual a gets e você digita esse A, ele vai incluir essa quebra de linha aqui. Então, quando você dá o P, que ele vai inspecionar o elemento, ele já vai incluir essa quebra de linha aqui no final. Se você usar aquele método chomp, aí ele já não vai incluir. Mas ele vai colocar como string, porque a gente não fez aquela conversão não usou aquele método toE nem toF, né? Então ele vai retornar como, entre aspas aqui, como string. Eu acho que eu ainda não entendi o chomp. Ah, tá. Ó, direitinho. acompanha aqui na tela. Se você der o método gets normal, ele vai pegar a entrada do usuário, né? Deixa eu só escrever aqui que eu perdi o... Então aqui, vou rodar o programa. Aí você vai colocar 3. Aí ele vai pegar a entrada do usuário. O P, ele vai inspecionar. Então, o gets, por natureza, ele já tem uma quebra de linha nele. Que nem a gente mostrou aqui, ó. O método gets, ele automaticamente adiciona uma quebra de linha automática na string. Então, quando você der esse P aqui, ele vai colocar esse /n que simboliza a quebra de linha. Entendeu? Agora, se você botar o chomp e rodar o programa, quando você colocar 3, essa quebra de linha não vai estar lá. Porque o chomp ele remove a quebra de linha do get. Entendeu? Agora eu entendi, valeu. Nada. Tá.
Todo mundo entendeu a diferença entre o puts, print, p? Aí eu fiquei devendo para vocês mostrar um caso que necessariamente precisa ser aspas duplas, né? Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Nome, vou botar Léo. Aí eu quero, dentro de um texto, adicionar essa variável nome. Então, para fazer isso aqui, eu coloco hashtag, o nome da variável, entre chaves, né? E isso daqui já vai incluir automaticamente o valor da variável nome dentro dessa string. Só que aqui tem que ser aspas duplas. Se colocar aspas simples, ele não vai funcionar. Porque ele vai interpretar como se isso daqui fosse parte do texto. E se o nome ficar com aspas simples? Vai mudar alguma coisa? Vamos testar. Não muda. Ele não muda porque aqui aspas duplas significa que ele vai poder interpretar esse asterisco, abre chaves e fecha chaves aqui como um lugar que vai entrar uma variável. Quando tem as aspas simples aqui, isso aqui vai ser um texto. Porque assim, pode ser que exista um caso que você esteja programando e precise imprimir um texto que contenha isso. Que contenha esse jogo da velha aqui. Eu falei asterisco, né? Esse jogo da velha e essas chaves. Aí tem essa funcionalidade. Então seria melhor sempre só usar aspas duplas, né? Tem alguma coisa, tipo, esse que vale a pena usar aspas assim? Então, no caso que você quiser, num caso que você queira escrever isso daqui, você precisa usar aspas simples. Tipo, que você queira imprimir isso aqui na tela, né? Ah, sim, entendi, cara. Porque quando você coloca aspas duplas, ele vai interpretar que aqui vai entrar uma variável. Entendi, beleza. Esse hashtag serve pra quê mesmo? O hashtag é para você colocar uma variável aqui dentro. Ó, aqui dentro do puts ele tem hello e agora hashtag, abre chaves, fecha chaves e dentro o nome de uma variável, certo? O que esse hashtag abre chaves e fecha chaves aqui faz? Você vai colocar uma variável aqui e dentro dessa string ele vai colocar o valor dessa variável, que é Léo aqui, tá vendo? Então aqui quando você der puts desse jeito aqui, ele vai imprimir hello Léo aqui, ó, no terminal. Então toda vez que eu for colocar uma variável, precisa do hashtag? Precisa. Se você quiser colocar a variável dentro da string que você está imprimindo na tela, você precisa desse hashtag abre chaves aqui. Beleza. Tá. Aí aqui são as operações aritméticas básicas, né? Imagino que todo mundo aqui está fazendo Python em APC, ou já fez Python em APC, ou C em algum momento, né? Então acho que isso aqui é tranquilo para vocês, né? O mais é de adição, subtração, multiplicação, divisão. O operador módulo que retorna o resto da divisão, né? Por exemplo aqui, 10, esse operador com 2, ele vai retornar 0, porque o resto da divisão entre 10 e 2 é 0. E os dois asteriscos é a potência. 10, 2 asteriscos 2 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, que é 100. Tá legal? E não tem o operador de divisão inteira? Esse operador aqui. Mas se você tivesse tipo 3 dividido por 2. Ah, tá. Você quer saber se ele vai retornar um float, né? Eu imagino que ele vai retornar um float. É porque no Python, se você colocar 2 barras, ele pega a divisão inteira. Pega a divisão inteira, né? Algum instrutor sabe aí se tem esse operador de divisão inteira? Então, o Ruby nesse jeito é mais C. O jeito que você pega a divisão inteira é que se você fizer 3 dividido por 2, vai dar a divisão inteira. Você pode converter para inteiro, né? Então vai dar 1. Para você pegar 1,5, você precisa fazer
3 dividido por 2.0, ou então 3.0 dividido por 2. Ah, eu acho que eu já tinha visto alguma coisa parecida, porque você tem que especificar as casas decimais, né? Ó, o que o Arthur explicou, né? O que o Arthur explicou. Mas é só... Tem que ser um float, para dar resultado float. Coloca 3.0, por favor. Então, isso que eu vou fazer agora. O que o Arthur explicou foi o seguinte: quando você vai ter aqui o B, que é 3, o A é 2. Se você atribuir esse valor para C aqui, B sobre A, o B e o A eles estão inteiros, né? Então o resultado vai ser inteiro também, vai dar 1 aqui. Se você quiser o resultado em float, tem que colocar uma das variáveis como float. E aí ele retorna float. E no caso, se eu adicionar um 0, ele adicionaria uma casa decimal? Desse jeito aqui? Aham. Não. Então, isso no computador ele guarda do mesmo jeito. É só que inteiro e float são duas variáveis diferentes mesmo. E aí o jeito que você faria uma divisão inteira de 2 floats é que você coloca o resultado .true. Vocês entenderam o que o Arthur falou? Como é o ponto? Como é que é o ponto? Ponto tree? Por exemplo, o Léo aí, se ele quiser colocar os dois como float e transformar tree, eu acho que você tem que colocar em parênteses, porque senão vai ser tree. Tá. Para converter para inteiro. Desse jeito aqui, ele vai converter para inteiro e vai imprimir aqui 1. Você vai fazer a divisão como float, o resultado vai ser float, mas aí quando você usa esse método aqui, ele faz a conversão para inteiro. E se usar 3.0 e só 2, vai dar erro, não vai? Só pra saber, só pra mim que a apresentação caiu? O que caiu? Não. Pra mim tá funcionando normal a transmissão. Se você tiver qualquer uma das variáveis como inteiro e a outra como float, funciona como float, divisão de float. Só, valeu. Nesse caso aí que você perguntou, se você não colocar esse to-e aqui, ele vai retornar 1,5. Ele retorna float, tendo uma variável como float. E como eu formataria a saída do número? Do tipo float? Para controlar número de casas decimais, você fala, né? Isso. Cara, eu não lembro exatamente o comando agora. Tu sabe, Arthur? Eu esqueci, mas é provavelmente alguma coisa parecida com a do Python. A gente não vai cobrar isso daqui de vocês, mas eu posso ver aqui enquanto o Léo continua aí. Aí, os operadores aqui, e tem essa instrução aqui, né? Que é muito parecida com... Muito parecida não, é exatamente igual a Python, né? Então, o que essa instrução faz, gente? X mais igual a 2. Incrementa. Ele incrementa em 2, exatamente. Aí aqui tem os operadores relacionais, que vocês provavelmente também conhecem do Python e do C, que é o de igual, diferente, maior, menor, maior igual, menor igual, e tem esse daqui que é o operador de subsunção. Esse operador aqui, ele vai verificar se o valor da direita pode ser incluído no valor da esquerda. Como assim? Aqui tem um exemplo. Se você colocar inteiro o operador e uma string, ele vai retornar false. Porque esse valor aqui da direita é uma string. Então, a máquina vai fazer essa verificação e vai retornar a resposta. Que nesse caso é false. Se você fizer inteiro igual a 2, aí ele vai retornar true. Deu para entender? Igual JavaScript, né? Aham. Assim. Mas eu acho que no JavaScript tem outra função também, o operador de subsunção, se eu não me engano. Igual, ele analisa a classe, né?
Também, mas ele vê, por exemplo, intervalos. Eu vou mostrar para vocês explicar melhor, mas, por exemplo, isso aqui é um intervalo de 1 a 10, fechado. Se você cria uma variável e faz essa operação com um valor, por exemplo, faz sentido o 4 ser colocado dentro desse intervalo? O 4 está dentro desse intervalo, né? Então, isso daqui vai retornar o valor true. Vou botar um puts direto aqui. Ele vai retornar true, porque o 4 está dentro desse intervalo. Então, ele não vai verificar só a classe, ele vai verificar também, por exemplo, se esse número está dentro do... se faz sentido esse número estar dentro desse intervalo, entendeu? Por exemplo, se colocar 11 aqui, ele vai retornar false. Você me chamou, Arthur? Eu vi como é que faz a formatação. Diga aí, vamos mostrar para o povo. Uma das formas que você faz formatação em Python, mas é a mais chatinha. Você coloca uma string qualquer, com aspas duplas, e aí onde você vai colocar a informação, você coloca porcentagem. Porcentagem. Você coloca porcentagem. E aí você coloca a informação que você quiser. Por exemplo, você quer 4 dígitos depois da 4 dígitos contando com 0. Então você pode colocar 04D. 04D, assim, né? E aí depois do... Não, isso não é para inteiro. Coloca só 20. Tá. Aí depois da string você coloca a porcentagem de novo. E o nome da variável, né? Aí você coloca uma lista com a variável. Uma lista com a variável? Uma lista com a variável. Desse jeito assim. Ah, entendi. Assim você faz. E aí se você quiser isso com 2 zeros depois, então você pode colocar 04.2F em vez de T. Entenderam, gente? Mas pelo visto tem outras formas também, né? De formatar a saída, né? Pelo que eu vi, essa é a única forma. Isso é o que eu vou fazer também em Python, só que também é uma forma mais chatinha. Tem uma forma aqui também, que eu inclusive mandei no link de dúvidas, que aí não é necessariamente a saída, mas sim o número que você está pegando. Então, a gente tem, por exemplo, o método seu que ele vai arredondar com base nas casas decimais daquele número. Se você dá um 2.47, aí você coloca ponto, C, E e L, ele vai arredondar para cima aquele valor. E aí ele vai estar meio que arredondando a variável, né? E acho que se você colocasse ela para imprimir com aquele operador hashtag abre e fecha aspas, né? Ele vai estar mostrando na tela arredondado. Mas ele não limita o número de casas, ele acaba arredondando o número para o número de casas que você colocar. Tem inclusive como você arredondar para baixo, para cima, tem método floor também, que ele arredonda para baixo. Tá, eu mandei aqui no Discord para vocês darem uma olhadinha depois da aula, que tem várias formas. Massa. Valeu, gente, pela ajuda aí. Aqui são os operadores lógicos. Tem o AND, o OR, o OU exclusivo e o não, o NOT, né? Aí esses operadores aqui eles fazem mais sentido quando a gente está usando laços e condicionais. A gente vai falar deles agora. Então, vocês já chegaram, o pessoal que está fazendo a PC agora, vocês já chegaram a ver estrutura de decisão e laço já? Sim. Sim? Tá. Gente, aqui é bem parecido. Então, você faz um if e vai ter um código embaixo desse if, né?
esse código ele só vai ser executado se a condição estiver sendo satisfeita, a condição que estiver aqui no if. E aí você tem como criar várias condições relacionadas também, usando o else if e o else. Entendeu? Então, por exemplo, a gente tem aqui a igual a 20. A gente vem e cria aqui if a for menor do que 50, te dá só um exemplo aleatório aqui, tá, gente? Então, o A vai ser o A igual a 20. Se o A for menor que 50, ele vai imprimir esse texto aqui. Vamos checar? Aqui, 20 é menor que 50. Agora, se esse A for maior que 50, a gente pode colocar ele para imprimir outro texto. « 20 é menor que 50, a gente vem e coloca aqui 60. 60 é maior que 50. Se ele não for nem maior nem menor, a gente pode colocar um último else aqui. Opa. Que se ele for igual, ele vai imprimir que é igual. Beleza? É bem parecido a tudo que vocês já viram, eu imagino. Esse end serve para quê? Então, aqui no Ruby, a particularidade do Ruby, né? Você precisa do end para indicar onde termina o bloco de código. Então, nesse caso do if e dos elses relacionados a esse if, né? Você precisa de um end indicando que acabou esse bloco de código. Entendeu? Isso vai se aplicar para laços também. Quando você criar um laço, vai ter que ter o end lá. Certinho? Só um paralelo aí de Python. No Python você não tem que colocar a indentação certinho para dar certo o código? Sim. Uhum. No Ruby não tem isso de indentação. Se o Léo tirar a indentação aí de um desses negócios, ele vai continuar funcionando. Pode testar aí. Não vai dar erro nenhum. Então, o jeito que o Python vê se terminou não é a indentação. O jeito que o Ruby vê se terminou ou não é o end. Exatamente. Então, cada linguagem... Pessoal. Cada linguagem tem um jeito diferente de ver assim, terminou, ainda não terminou. C e JavaScript é com as chaves. Então, é só o jeito do Ruby. E ele funciona se eu colocar os 2 pontos após o 50, por exemplo? Ali if A menor que 50? Tá sem 2 pontos aqui, não precisa. Mas eu acho que não pode. Eu acho que também não pode. Ele dá erro. Não tem esses 2 pontos, não. Beleza. Saber, em funções também não vai precisar dos parênteses, né? Como assim? Pra quê? Os parênteses é para receber parâmetro, é diferente. Declarar a função que ele tá falando. Pode ser tanto para declarar quanto para receber parâmetro. Para receber parâmetros você pode usar. Para declarar você também pode usar, mas não pode ter 2 pontos. Eu tenho mais uma outra pergunta. Desculpa aí. Relaxa. Depois do end eu posso... Valeu. Depois do end eu posso botar mais código ou ali ele para de ler tudo? Depois do end você pode colocar mais código. Pode. O que o end está falando? Que o if terminou.
Então vamos dizer que você tem um if dentro do outro if. Você vai ter 2 ends. Entendi. Tá bem. Pera, desculpa. O end se aplica... ele vai indicar o final do bloco do if aqui. Se tivesse outro if aqui dentro, por exemplo, ia precisar de outro end para esse if. Sim, mas o end se aplica para outra coisa também? Para laços, para função, tudo vai ter end. Entendi, valeu. Entendeu? Aí, outra estrutura de decisão que a gente tem aqui no Ruby é o unless. O unless é meio que o oposto do if. O if ele só vai executar o código que está dentro do bloco, né, se a condição for satisfeita. E o unless é o contrário. Ele só vai executar essa instrução aqui se a condição não for satisfeita. Entendeu? O unless do inglês é como se fosse a não ser que, né? Então, essa é a forma de utilizar o unless. E aí, também existe essa outra estrutura de decisão aqui, que é o case, que é parecido com o switch case em C também, né? Em Python eu me esqueci se é switch case ou se é só case que eles usam. Mas... você vai colocar aqui, a estrutura dele é assim, né? Você vai colocar case e a variável, e aí aqui você vai colocar os casos, né? Do lado desse when. Se ele tiver dentro desse intervalo de 0 a 12, ele vai dar esse puts aqui. Vai imprimir essa string aqui. Se ele tiver nesse intervalo de 13 e 17, ele vai imprimir outro conteúdo. E aí o else, caso ele não esteja em nenhum dos dois, vai imprimir outra coisa aqui. Deu para entender? Então, nesse exemplo de código aqui, a gente tem aqui print informe sua idade e o gets. Então vamos supor que eu forneci 5. O que o programa vai imprimir? Você é uma criança. Exatamente. Então ele vai verificar aqui as condições e vai imprimir o conteúdo da condição que se aplica. Certinho? Agora vamos falar dos laços, né? Alguém ia falar alguma coisa? Eu vi um microfone aí. Não, só falar que o item funciona para um int separado, string, qualquer coisa. Se você coloca igual a igual, o when funciona. Se você coloca... Peraí, você tá falando o que funciona? Que tá meio bugado aqui sua vez. Se usar operadores lógicos que você tá falando? O when é para qualquer... Você não precisa ser necessariamente um intervalo. Se você colocar um valor avulso, por exemplo, você pode colocar when 20. Aí vai cair naquele só se for 20. Se a idade for uma string, você também pode colocar when sucesso, when falha. Você pode colocar when com qualquer tipo de variável. Pode ser qualquer condição aqui, né? É isso que ele está dizendo. Por exemplo, se você coloca a idade 20, e aí aqui no programa você tem o when 20, ele vai entrar nessa condição, o when 20 aqui, que é quando a idade é igual a 20. Nesse caso do exemplo aqui, ele está verificando se a idade está dentro do intervalo. Mas se a gente colocasse um valor aqui, ele ia verificar se a idade é igual ao valor que vai estar aqui. E aí ele vai executar a instrução que está determinada lá. Pode tirar a dúvida também? Pode. Então o when usa o operador de subsunção, ele não usa o de igual, ele usa o de 3 igual. Cara, é uma boa Porque pergunta. se ele reconhece... Ele provavelmente vai reconhecer um inteiro como uma string.
E a gente nem sempre quer isso. Tem como colocar um operador lógico antes? Tipo, when equals. Cara, eu acho que no caso do case, ele já meio que tem um operador subentendido ali. Agora eu não vou saber te informar. Qual Pode que é a falar, Arthur. pergunta? Ele tá perguntando se o operador é de subsunção ou se é o igual. É igual. Até onde eu sei, igual. Mas é porque então, assim. igual pega intervalo. Não. Eu acho que nesse caso ele usa o de subsunção. É. Eu acho que uma outra coisa interessante também é que você pode, a partir do Ruby 2.7, alguma coisa assim, que você pode colocar intervalos sem final. Então, em vez de você colocar menor que 0, você pode colocar ponto 0. Que é o intervalo de todos os números de 0 para baixo. Ou então maior que 0. 0, ponto. São todos os números de 0 para cima. Então... Alguma outra dúvida, gente? Melhor a gente continuar aí por causa do tempo também. Então, agora vamos falar dos loops aqui. Aqui no Ruby a gente também tem o laço while, né? Então, para que serve o loop, né? Primeiro de tudo. Eu acho que imagino que vocês já estejam um pouco familiarizados, né? Mas é sempre bom falar. O laço, ele vai ver a condição aqui em cima, né? Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar as instruções que estão ali dentro do laço, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente tem aqui, o contador é igual a 0. Ele vai verificar aqui, enquanto o contador for menor que 0, ele vai imprimir esse contador e ele vai incrementar esse contador. É importante essa parte de incrementar para a gente não entrar no laço infinito, né? Porque se a gente não coloca isso daqui, o contador sempre vai ser igual a 0 e ele vai sempre ser menor que 0, né? Quando for verificada essa condição. Então ele vai ficar imprimindo infinitamente o valor do contador, que é 0 aqui, né? Então, nesse código aqui, o contador vai incrementar até a hora que ele vai chegar e vai ser igual a 10, né? Quando ele for igual a 10, essa condição não vai ser mais satisfeita. E aí ele não vai mais executar esse código. Então vou colocar aqui no VS Code só para mostrar para vocês. Então enquanto o contador for menor que 10, vou dar puts contador e contador mais igual a 1. Então quando executar esse código, ele vai imprimir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando ele chegar nesse 9 aqui, ele vai executar o código, né? Vai imprimir o 9, vai somar 1, o contador agora vai valer 10. E aí quando ele for verificar a condição aqui do laço de novo, o contador não vai ser mais menor que 10. Então ele vai quebrar o laço, vai encerrar o laço. Então essa é a sintaxe do while. Oi? Uma pergunta, o Ruby, ele lê o código de cima para baixo também? Creio que sim. Você está perguntando, tipo, se inverter essa ordem aqui, né? Se inverter essa ordem, esse 0 aqui provavelmente não vai aparecer. Vai ser um A2. Outra pergunta, quando ele faz isso na memória, fica o último valor? Tipo, se você, depois do end, colocar um puts computador, vai ser 10? Vai. Essa variável, ela fica. Ela não necessariamente está relacionada com o laço. Então, se você der puts contador aqui, ela vai pegar o valor de quando ela saiu do laço, né? Porque, como o colega comentou aí, ele faz a leitura de cima para baixo. Então, se você der esse puts aqui, ele provavelmente vai imprimir o 10 mais uma vez. Aqui, ó.
Beleza? Aí aqui, outra estrutura de repetição que a gente tem é o until. O until ele vai executar o bloco de código aqui, né? As instruções enquanto a condição for falsa. Então é assim, de maneira análoga ao que o if tem o unless e os laços de repetição aqui vão ter o until. Tá legal? Então o contador é igual a 10. Então até que o contador seja 0, é meio que assim que você lê, né? Tentando traduzir pro português assim, né? Então até a hora que o contador for 0, ele vai executar essas instruções. É importante sempre garantir, incrementando, decrementando, do jeito que for, que em algum momento essa condição vai se tornar verdadeira para você conseguir quebrar o laço, né? Mas é basicamente isso, o until. Alguma dúvida? Aqui ele está decrementando, mas ele não necessariamente precisa decrementar, tá, galera? Tipo, você pode fazer um until desse incrementando. Se você iniciar o contador como 0, e você colocaria, tipo, até que o contador seja igual a 10. Until o contador igual a 10. Eu acabei fazendo coisa errada aqui, gente. Como é que para um código no VS Code? Você pode fechar o terminal. Ah, só fechar o terminal? Ou dar Ctrl C, né? Ctrl C termina qualquer processo no terminal. Ok, obrigado. E de forma semelhante ao Python, a gente também tem um laço for aqui. Então, ele é utilizado para intervalos previamente definidos. Aí, a sintaxe dele é essa daqui. For i, in e o intervalo, né? E dentro desse código aqui, esse valor de i vai ser o valor da vez no laço, né? Então, por exemplo, a primeira instrução aqui, o i vai ser igual a 1. E aí você não precisa colocar dentro do laço for aqui a instrução de incremento. Ele já vai automaticamente incrementando dentro do intervalo. Aí na próxima aula, quando vocês forem ver array, vetor, vocês vão ver melhor esse laço aqui e a relação dele com array. Aí ele tem uma particularidade aqui que, como você não tem o incremento, né? O incremento ou decremento que você tem aqui no until e no while, você tem esse método step aqui, que você coloca nele para indicar o quanto você quer que incremente dentro do intervalo, né? Então vou mostrar aqui para vocês. Se a gente coloca assim, primeiro eu vou fazer normal. Ele vai incrementar de 1 em 1, né? Como eu vou mostrar aqui para vocês. É legal? Se você coloca aqui o step e bota 2, ele vai incrementar de 2 em 2 dentro do intervalo. Então aí 1, 3, 5, 7, 9. Isso aqui, qualquer valor que vocês colocarem. Desde que seja um valor válido, né? Não dá para colocar um valor maior do que um intervalo, por exemplo. Alguma dúvida, gente, sobre laço, sobre if? Tudo certo? Beleza. Aí agora vamos falar sobre funções. Vocês já chegaram a ver função também em APC? Quem tá fazendo APC agora? Ah, massa. Legal. Então a função é basicamente um bloco de código que você escreve, né? Para você poder chamar ele outras vezes sem precisar ficar repetindo, né? Aquele código, né? Repetindo a escrita do código. E aí aqui no Ruby a função é declarada de forma semelhante ao Python também, tirando o fato do 2 pontos, né?
e que precisa do AND, mas é bem semelhante. Então, vou dar esse exemplo aqui, que é uma função que verifica se o número é par. Então, você faz a declaração da função aqui, tem que ter o AND, né? Como os outros blocos de código também tem, e você coloca o código aqui dentro. Então, nesse caso aqui, a questão do algoritmo, né? Você tem que verificar, para ver se o número é par, você só tem que verificar se o resto da divisão do número com 2 é igual a 0, né? Então, você faz essa checagem aqui com o if e retorna true se isso for verdade. Lembrando, o if está aqui, ele só vai executar o código do if se essa condição aqui for verdadeira. Se não for verdadeira, que é o caso do else aqui, ele vai executar esse bloco de código. Então, é dessa forma aqui. Esse ponto de interrogação, gente, é só questão de boas práticas mesmo, porque essa função ela vai retornar um booleano, né? Um true ou um false. Aí, nesse caso, questão de boas práticas, só colocar esse ponto de interrogação, mas ele não é necessário, tá? Não precisa desse ponto de interrogação. E esse nome aqui também, vocês escolhem o nome que vocês quiserem, né? Eu acho que vocês já devem ter percebido, o povo gosta de usar o exemplo do Gabriel, que o Gabriel bota batata em tudo, né? Então, se você botar o nome batata aqui, ele vai funcionar do mesmo jeito. Basta você chamar a função da forma correta, né? Então, vamos mexer aqui. Só passar para o código aqui. Return true. Opa, else. Gente, eu não sei. De vez em quando essa extensão aqui dá umas bugadas na minha cabeça que eu não sei porquê. Return false. Então, se você chamar essa função e atribuir ela para uma variável, né? Depois você imprimir essa variável, você consegue verificar aqui no... Opa! Ah, tá, eu esqueci do end aqui, do if. Então, se você... vocês estavam perguntando bastante sobre esse end, né? Então, aí tá um exemplo. O bloco de código precisa do end, né? De vez em quando a gente esquece, né? Porque às vezes faz as matérias em Python e vai saindo meio natural, mas acontece. Então, eu atribuí para essa variável a função, a chamada de função com o atributo 4 aqui, né? Imprimir essa variável, você vê que retorna true. Passar um número ímpar aqui, ele vai retornar false. O true e o false do Ruby é letra minúscula mesmo? Letra minúscula. Nunca testei com letra minúscula, mas ele muda até a cor aqui. Não sei qual seria... ele deu erro. É letra minúscula mesmo. O acento circunflexo faz o que mesmo? Onde está o acento circunflexo? Ah, o operador? É isso que você mostrando no slide. Entendi muito bem. Ele é o ou exclusivo. Cara, o ou exclusivo às vezes ele é meio confuso mesmo. Honestamente, gente, vocês não precisam se preocupar muito com o ou exclusivo. Porque isso é mais coisa de hardware do que de software. Não tem muita aplicação aqui não, gente. Se não me engano, isso é pra mexer com bit, né? Eu tava pensando como é que eu explicar isso pra vocês aqui agora que teve a pergunta. Porque... Era só pra bit. Geralmente o exclusivo ele é verdadeiro se o número ímpar de opções forem verdadeiras. Então se você botar 3 opções aqui usando o exclusivo, ele vai ser verdadeiro se 3 forem verdadeiras. Número ímpar. Vocês entenderam, gente? Senão eu explico aqui. Entendi. Deu pra entender. Ó. Vou colocar aqui pra exemplificar. O exclusivo é basicamente aquele outro.
No caso, não só dá tem, pra fazer os dois ao mesmo tempo. só tem que ser uma afirmativa. Exatamente uma verdade. O número ímpar tem que ser verdadeiro. Provavelmente o número par também vai... Ele não executa, né? Não foi isso que você falou, Davi? É um número ímpar porque, por exemplo, quando tem duas opções, ele faz sequencialmente. Quando tem duas opções, e uma é verdadeira e a outra é falsa, ele vai resultar em um verdadeiro. Mas se for uma verdadeira e outra verdadeira, ele vai resultar em... Se for um número ímpar de opções, no final vai acabar resultando verdadeiro. Esse é o Shor Gate, né? O XOR. Calma, mas como é que usa ele aqui no código mesmo, Davi? Talvez precise botar parênteses. Parênteses, tipo, entre os fatores, né, aqui. Sim, sim. Nesse caso ele... é porque aqui tem um número par, tá. Aqui, gente, o que o Davi explicou aqui. Você tem três comparações aqui. Se o A é menor que 100, A é maior que 100 e A é diferente de 10. Dessas comparações que estão aqui dentro, se o número ímpar delas for verdadeiro, ele vai entrar no laço if, porque ele está usando o ou lógico. Se eu usasse o ou normal, só precisava apenas uma comparação aqui, precisava ser retornar true. Mas aqui nesse caso, o número ímpar de comparações tem que retornar true. Aí você pode ver que é um número ímpar, que aqui ele é menor que 100, aqui é true, aqui é false, aqui é false. E se eu mudar isso daqui para ser true, A igual a 10, né, que eu declarei aqui, ele não vai entrar no código do if ali, ó. Ele não vai imprimir nada, não vai ter esse puts teste aqui. Mas não, gente, vocês não precisam se preocupar com isso, vocês não vão usar o exclusivo. Eu pelo menos não me lembro de ter usado isso em nenhum momento. Nem na lista, se eu não me engano. Eu também, em 3 anos usando o Ruby, nunca mexi no exclusivo. Eu peço até desculpas aí por não ter conseguido responder. Bom que o Davi estava aqui para ajudar, né? Porque acabou passando batido. Pode falar, alguém ia falar aí. Eu. Quando você está definindo uma função, ela já está embutida com variável global, você tem que chamar a variável global. Porque no Python, se você definir A fora da função, você não pode brincar com esse A dentro da função. Você tem que usar o parâmetro. Eu imagino que você só pode usar ele dentro da função se você passar como parâmetro. Igual no Python. Mas tem como definir global dentro da função? Eu não tenho certeza. Vocês sabem aí, gente? Com global, Vou fazer um teste aqui. Falar uma constante para a função? Não, eu quero, por exemplo, definir uma variável fora da função que seja, sei lá, 10. Aí, dentro da função, eu quero poder mudar a variável, sendo global, entendeu? Eu sei que já tem como fazer isso, mas... É porque, tipo, as variáveis têm escopo diferente. Ele quer pegar a variável de um escopo diferente e usar em outro, entendeu? Não, eu entendi. Tira o A do teste e tenta colocar precisar. Você tá falando tipo assim, né? Você tá tentando atribuir outro valor pra variável B aqui. Isso. Aí tem que virar 30 no final. Cara, eu acho que... Coloca só print B. É melhor ver isso aí, porque aqui eu acho que ele vai criar a variável dentro da função, né? E ele cria a variável. É porque, por exemplo, no JavaScript eu posso brincar dentro com uma variável dentro da função. Eu não chamei a... Eu não chamei a função. É global, mas aí tem que botar um arroba na frente. Aí ele vira global. Ele dá erro. Tem que botar um arroba B. Arroba B. Tanto na declaração quanto aí no Pix. Aí aqui nesse caso ele pega aqui a variável E global, né? Só. Tá bom. É isso que eu queria saber. Como é que fazia pra brincar com variável global? Mas tem que ser o arroba tanto dentro quanto fora da função? Sim. É como você fala que é uma variável de instância que chama. É uma variável global, basicamente.
Inclusive, se você fizer, dá pra você rodar o... Não sei se o Léo chegou a mostrar, mas dá pra rodar direto no terminal o código, tipo, no interpretador, dá pra rodar um interpretador no Ruby terminal, que é quando você não quer criar um arquivo e tudo mais, aí você só roda o interpretador, acho que é IRB, vai mostrar pra eles aí, Léo. Aí você roda um IRB e você consegue rodar código em Ruby pra ver o que retorna cada coisa, assim. Aí às vezes é gratuito. E dá pra você carregar o código direto nesse IRB e pra você mexer em variável, assim, você teria que declarar a variável global. Pra mexer na variável dentro desse IRB, por exemplo. O Davi tá falando isso aqui, né? Você escreve IRB, aí aqui no terminal mesmo, o VS Code fechado, né? Vamos supor, você consegue ir programando em Ruby aqui e ver o que cada linha de comando vai executando, né? Inclusive, se você fizer a comparação assim, ele já retorna true ou false. Como é que sai do IRB mesmo? Exit, eu acho. É quit, eu acho. Eu acho que os dois funcionam. Provavelmente. Aí aqui seria um exemplo, né? A gente estava usando esse exemplo do SPAR aqui. Aí aqui só seria um exemplo, tipo, aqui é a definição da função, né? E nesse outro slide aqui seria como a gente poderia utilizar essa função. Então a gente daria um print para solicitar o usuário, para solicitar que o usuário digite um número, né? Aí usa o método gets, passa para inteiro e depois chama a função passando essa variável que a gente armazenou o gets do usuário aqui, né? E atribui o valor que vai ser retornado para essa variável resultado e depois dá um putz resultado aqui. Aí, alguma dúvida, gente, sobre funções? Alguma outra dúvida? Daria pra fazer direto, sem declarar o resultado? Tipo, putz, spar, número. Vamos testar aqui. Spar. Deixou um espaço entre o is e o par. Isso, foi mal. Gente, eu não sei o que é isso do meu else aqui, mas tá. Então vamos supor. É isso aqui que você quer testar, né? Isso. Opa. Funciona. Ele retorna aqui true. 3 ele vai retornar false também. Inclusive, eu acho que dá pra você fazer assim, ó. P true, P false ou puts ali. Se você chamar ela aqui, ele já faz isso automático. Tá vendo? Você pode colocar o P aqui no return, ele já faz automático, se você quiser, né? Na hora que você fizer o seu programa. Aí tem uma coisa interessante. Alguém sabe dizer se tem alguma diferença se colocar o return P ou só P? Quando você dá o return, ele meio que vai para a variável que você estava chamando, né? Se você colocar só o P, ele não retorna nada, vai tipo, ficar como se fosse sinônimo. Pelo menos é assim no Python. Isso é uma diferença interessante, mas acho que tem uma mais importante ainda.
sei. O quê? No return, a função vai seguir em frente, se tiver alguma coisa escrita depois. Sem o return a função segue em frente. Então um exemplo disso seria o... Léo, tenta aí fazer só o if e depois, em vez de else, você coloca end. Pera, não entendi. Aqui Em vez você de quer else, o end coloca já. end. E aí você tira o end. Isso é uma função que funciona. Tipo, ela vai dar o resultado que você quer. Tenta aí. Vai dar false. Aí coloca agora o número par. Mas agora se você tirar o return e colocar só o P, tenta, roda de novo. Ele imprime tanto true quanto false. Quando você coloca um return, ele sai da função. Então, isso é um jeito bem interessante de você deixar o código mais limpo. Tipo um break no loop. É um break no loop. E aí, independente de quão dentro da função você estiver, se você colocar um return, ele sai da função. Então, essa é uma coisa para manter em mente. Massa, gente. Eu queria fazer um exercíciozinho com eles, né? Mas eu acho que já deu o tempo da aula, né? Já estamos aqui a 1h20, eu acho, já, né? Acho melhor já encerrar, né? Então, gente, vocês têm mais alguma dúvida, algum comentário? Bom, se surgir, gente, a gente vai passar uma lista para vocês ainda. Vocês vão ter mais uma aulinha também na quinta, né? Quinta. De Ruby. E sexta-feira tem um plantão de dúvidas e vou estar lá presente. Então, pode trazer dúvida para lá, pode mandar mensagem lá no Slack, aqui no Discord. A partir do momento que eu ver, estou disponível para responder, tá? E como é que funciona essas listas? A gente faz entrega para alguém ou sei lá como... Vocês vão fazer colocar no GitHub de vocês e aí vocês mandam o link do GitHub pelo Google Classroom. Entendi. E aí a gente deve passar a lista na quinta noite ou na sexta de manhã, não é isso? E aí vocês já trazem dúvidas pra gente no plantão, né? Então, só terminando aqui, gente, muito obrigado pelo Léo pela ótima aula que ele deu. Muito obrigado a todos por participarem. A nossa próxima aula vai ser de listas e dicionários com o Bernardo. Então, espero todos vocês na quinta às 7 horas aqui, no mesmo Discord. O slide a gente vai postar pelo Google Classroom e amanhã a gente deve postar o vídeo no YouTube e aí a gente manda o link pelo Discord, pelo Google Classroom e pelo Slack de vocês. Então é isso, gente. Muito obrigado por participarem e até quinta. Obrigadão aí, gente. Qualquer coisa, estamos disponível aí, viu? Boa noite pra todo mundo aí. Boa noite. Algum minuto poderia me ajudar rapidão? Pode mandar aí.